Sejam muito bem-vindos à aula de eletrônica. Hoje vamos dar sequência analógica sequencial parte 2. A gente ficou de ver então flip-flop do tipo JK síncrono, que é o último flip-flop que a gente vai ver, e veremos também algumas aplicações. Então vamos direto ao assunto. Vamos estudar agora o flip-flop JK síncrono. Bom, esse flip-flop ele é muito parecido com o que a gente viu anteriormente, tá? Deixa eu só escrever aqui, né? Vamos chamar FF, que é de flip-flop JK, tá? Então, esse flip-flop ele é derivado dos outros flip-flop. Só revisando um pouco, a gente viu. Vamos começar a desenhar os flip-flops, né? A gente viu a memória LED, que ela é formada então por duas portas NAND ou por duas portas NOR. Deixa eu vou tentar desenhar aqui rapidinho, tá? Eu recomendo vocês sempre quando for estudar ou fazer exercício, façam, né? O desenho, tá? Porque aí vai memorizando já, né? Então aqui mais uma. Essa aqui é a memória LED, né? Comum. Vamos botar só isso aqui, né? Isso aqui é a LED. Aí vocês viram que se eu botasse uma porta inversora na entrada das duas aqui, daí eu teria o flip-flop tipo RS. Aí o flip-flop RS síncrono, a gente teria que conectar aqui um enable, né? Vamos colocar ele aqui, ó. Tá aqui, então vamos botar duas portas NAND novamente, né? Para colocar o enable ou o clock, né? Então a gente tinha aqui o clock ou o enable. Então esse aqui, ó, é a nossa porta do tipo RS, que pode ser síncrono com enable. Eu já vou botar aqui também uma caixinha que ela vai representar o detector de subida, tá? Ou descida, se for trabalhar com flanco, né? Vou botar aqui, ó, detector subida descida, ou vamos botar detector de borda. Daí pode ser tanto subida ou descida, né? E daí aqui eu posso botar tanto o enable quanto o clock, né? Tá? Certo. Essa aqui então seria a nossa entrada RS, né? E essa aqui é a nossa saída Q e o Q barra, né? Ou Q negado. Tá. A gente viu que a tabela verdade disso aqui era assim, ó. Deixa eu desenhar ela aqui rapidinho. Então, nós tínhamos, vamos colocar aqui, era o R, o S, o Q e o Q barrado. Eu não estou nem considerando o enable e o clock aqui, tá? Só estou considerando a tabelinha aqui. Então seria 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então a gente viu que quando eu tinha 0, 0 era a memória, né? Deixa eu fazer mais dois skins para ficar bonitinho aqui, ó. Espera aí, só um minuto. Aqui. Opa. Tá, então quando eu tenho 0, 0 era a memória, né? Esse aqui é memória. E o 1, 1 era proibido, né? Tá, daí o que acontece? Ó, quando eu tinha o S igual a 1, ele iria setar o Q, então ficaria assim, né? E quando eu tinha o R igual a 1 e o S igual a 0, então
era o contrário, né? O Q ia para 0 e o Q barrado ia para 1, tá? Agora é o seguinte, eu falei para vocês que poderia utilizar a memória do tipo D, o flip-flop tipo D, né? Visto que se eu não vou usar e eu sei que sempre o R ou o S vão ser complementar, então eu poderia simplesmente pegar essa entrada aqui e botar uma porta inversora, né? Daí foi aí que surgiu a memória D. Mas aí existe ainda uma outra opção, tá? Que a gente pode utilizar aqui. A gente pode utilizar essa região proibida para fazer uma outra função, tá? Que é uma função bem interessante, que ela se chama a função complementar. Tá? Então, o que esse flip-flop vai fazer quando eu tiver 1 para R e 1 para S? Ele vai inverter a saída, tá? Ele vai fazer o valor, ele vai pegar o valor que eu tenho atual, por exemplo, se Q for 1, digamos que eu tenho Q igual a 1, se eu botar 1 na entrada, ele vai trocar para Q igual a 0. Esse Q está igual a 0 e eu boto novamente 1 na entrada, ele vai trocar de novo para Q igual a 1. Então veja, eu consigo fazer até um oscilador com isso, né? O Q ficar trocando de 1 e 0, tá? Uma determinada frequência, posso até controlar essa frequência, tá? Externamente. Então veja que a gente vai montar isso, a gente vai pegar agora um flip-flop tipo JK, que daí ele vai chamar JK. Poderia até se manter o mesmo, nem sei porque que mudou, tá? Mas aí agora a entrada aqui, ó, a gente vai chamar de, talvez só mudou para não confundir muito, tá? A gente vai chamar isso aqui de J, essa entrada, e aqui de K. E o que vai ser feito, ó? Eu vou conectar essas, eu vou até botar em branco aqui, tá? O que vai ser feito, ó? Vai se conectar, peraí, só um minuto, deixa eu aumentar aqueles fios ali para ficar mais fácil visualizar. O que vai ser feito? Vai se conectar uma das entradas aqui da entrada J, né, da porta NAND na saída Q, tá barrado, e a outra aqui, ó, vai ser conectada na saída Q, tá? Certo? Então, quando a gente faz isso, quando eu troco de um estado, sei lá, de 0, 0, ou de 0, 1, ou de 1, 0 para 1, 1, no J e no K, aí ele vai ver o que tem no valor Q e no Q barrado e vai fazer o complementar, ou o inverso, né? Como queira. Tá? Então, esse aqui é o nosso flip-flop tipo JK. Tá? Essa é a função dele. Então, vamos só alterar aqui, em vez de botar proibido agora, ele vai ser o complementar. Vou botar aqui, ó, complementar. Não sei se vocês vão conseguir ler direito isso aí, tá? Mas vocês tentem lembrar que é o complementar. Então, ele vai pegar o valor que está atual e vai alterar. Tá? Agora vamos verificar se isso vai funcionar mesmo. Antes disso, deixa eu botar a caixinha também. Botar como é que é o símbolo dele. Tá, vamos lá. Aqui ele também novamente tem o clock, tá? Aí ele segue aquela mesma história, ele pode ser o clock apenas, né, com borda de subida ou borda de descida, tá? Tem outra coisa aqui que esse dispositivo vai ter, que eu já vou mostrar para vocês. Então esse aqui vai ser o J, K, Q e o Q barrado. Esse aqui é o CLK, né? O clock. Aí se botar a bolinha ali vai ser acionado por borda de descida. E esse cara aqui também, ele tem um dispositivo aqui para habilitar ou não, tá? Na verdade, sim, eu tenho uma entrada aqui, deixa eu botar aqui, ele tem uma entrada chamada CLR, que é o Clear. Deixa eu botar aqui, então, esse aqui é o Clear. E o Clear, ele faz o que? Ele torna o Q igual a 0, tá? Então, se tu bota ali, por exemplo, 1, na verdade é o Clear barrado, se tu bota 0, ele vai zerar o Q, tá? E daí ele tem mais uma entrada aqui também, ele tem um preset.
der um pininho aqui. Então, ó, isso aqui é o preset. Ele faz o que, ó? Ele vai setar o que? Ele vai fazer o que igual a 1, tá? Então na partida do dispositivo ele já vai começar com Q igual a 1. Então veja, eu posso começar com Q igual a 0 ou Q igual a 1, tá? É a minha opção, escolha. Tá? Ok, isso aí na verdade toda vez que eu boto, por exemplo, o valor 0, portanto para aquele preset para o clear, ele vai fazer uma dessas funções. Se eu boto o preset igual a 0, naquele momento ele vai tornar o Q igual a 1, tá? Certo, então vamos verificar agora se ele funciona legal, como a gente quer. Né? Então veja que, bom, vamos fazer todos os dados, né? Vamos começar com essa linha aqui, ó, com essa aqui. Deixa eu pegar, desenhar em branco. Opa, desculpa. Vou pegar uma linha em branco aqui. Tá, então vamos começar com essa primeira linha aqui. Onde eu tenho o set igual a 1. Opa, aqui nós temos que trocar esses nomes, né? Agora já não é mais RS, né? É JK. Então esse aqui é J e esse aqui é o K. Tá? Então, bom, de acordo aqui com a tabela, quando... Eu acho que eu fiz o inverso aqui, só um minuto, deixa eu corrigir aqui. Aqui é K e aqui é o J. Tá, então, quando eu tenho o J igual a 1, tá, e o K igual a 0, eu tenho 1 no Q. E quando eu tenho o J igual a 0 e o K 1, aí eu vou ter 0. Tá? É muito parecido com o RS, né? Só trocou aqui as letrinhas, certo? Aqui normalmente nessa tabelinha a gente também pode botar a gente pode botar o tipo de acionamento, se é por subida ou descida, tá? Sempre vai ser dito, né? Tá. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer o primeiro teste. Vamos começar então aqui. Né? Então vamos fazer o J igual a 1. Vou colocar aqui, ó, o J igual a 1 e o K igual a 0. A gente vai ter que ter um Q na saída igual a 1. Tá? Então vamos lá. Eu vou começar por esse lado aqui, ó, que aqui eu garanto que se o K é 0, aqui na saída vai ser obrigatoriamente igual a 1. Né? Tá certo? Então aqui vai ser 1. E deixa eu verificar. Deixa eu verificar aqui. Esse aqui é 0, aqui vai ser 1. O outro eu ainda não sei. Aqui, digamos que é tudo 1 aqui, né? Que é o detector aqui. Então, digamos que ele vai estar habilitado, né? Nesse momento que eu estou fazendo a análise, tá? Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Deixa eu ver como é que a gente pode avaliar isso. Eu acho que vale a pena aqui pra gente, sei lá, começar com um valor qualquer, tá? Daí a gente faz o teste depois, tá? Então, digamos aqui que o Q começa com 0, tá? Digamos que tenha 0 aqui. Vou botar o Q igual a 0. Esse aqui igual a 1, é sempre invertido, né? Aí vamos ver o que acontece, ó. Depois a gente troca, tá? Pra ver, a gente bota 1 e 0. Então, se eu tiver 0 aqui, ó, e esse 0 vem pra cá, né? Tá? Então vamos ver, ó, então esse 0 viria para cá. Então isso forçaria essa entrada a ser 1, né? Aqui ficaria essa saída a ser 1. Certo? Tá, esse 1, ó, ele iria vir para onde, ó? Vamos botar esse 1, ele iria vir para cá, né? Tá, então aqui eu teria 1.
Aqui, vejamos, ó, se eu tenho 0 aqui, o que vai acontecer? Ó? Esse 0 também vai estar aqui, ó. Certo? Tá, então esse 0 também vai estar aqui. Opa, eu tô com um probleminha aqui. Ah, tá. Só um minuto que eu tô com um probleminha aqui no... Tá, então, ó, esse 0 vai estar aqui. Aqui tem 0, 0, 1. E esse 1 que tá aqui, ó. Mas que coisa, eu tô com um probleminha aqui na minha plataforma. Só um pouco. E esse 1 aqui, ó, então, ele vai para onde? Ele vai e vir por aqui, né? Então ele vai vir para lá, ó, tá? Então vamos botar ele lá, ó. Aqui ficaria 1. Se todo mundo aqui é 1 na entrada do J, ó, o que teria? Nós teríamos um 0 aqui. E esse 0 iria fazer o quê, ó? Esse 0 vai fazer com que essa porta tenha um 0 na saída, tá? Mas como eu tenho a porta inversora, ele vai se transformar em 1. Então, ele vai acabar se transformando em 1. Então, ó, isso aqui vai acabar trocando para 1. Tá? E se esse cara aqui troca para 1, vamos ver o resultado. Ó. Isso aqui, ele vai vir para cá, vai se transformar em 1. Isso aqui vai se transformar em 1. Tá? Esse 1 também vai vir para cá. Ó. Então, aqui vai ficar 1. Só que aqui vai continuar em 1, né? Por quê? Porque eu tenho 0 aqui, tá? Aqui vai continuar em 1. Então, se eu tenho aqui 1 e 1, ó, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai acabar se transformando em 0, tá? Então, ó, mesmo que eu tenha colocado aqui, ó, 0 e aqui 1 inicialmente, quando eu boto J igual a 1 e K igual a 0, ele acaba revertendo e transforma a sua saída em Q igual a 1 e Q barrado igual a 0. Tá? Vocês viram, né? Eu botei o valor inicial como 0 e 1 e ele acabou transformando para 1 e 0, que é o que eu estava esperando aqui nessa tabelinha. Ó. 1 e 0. Tá? Agora, digamos, ele já está com 1 e 0. Tá, vamos ver o que acontece. Se ele já está com 1 e 0, não vai mudar nada, né? Porque veja, ó, se aqui tem 1 na saída em Q, esse 1 vai vir para cá, ele já está ali, né? Então beleza. Este 0 que está aqui na saída Q barrado, ele vai acabar vindo para cá, né? Opa, espera aí. Este 0 que está aqui, ele vai vir para cá. Daí vai transformar aqui em 1. Só que esse mesmo 0 que está aqui, ele vem para cá. Ó. Tá, daí deu certo. Tá? Ó, daí esse aqui fica 0 e aqui vai ficar 1. Pegaram ali? Entenderam? Tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, ele vai continuar 1 e 0, tá? Então, vamos fazer de novo, ó. Se aqui é 1, se ali é 1, esse 1 vai vir para cá, ó, né? Aqui, tá? Esse 1 também vai vir para cá, beleza? E o 0, agora vamos avaliar o 0, que está aqui na saída, ele vai para onde? Ele vai vir para cá. Espero que você esteja acompanhando aí as setas que eu estou mostrando, tá? Mas ele também vai vir para cá. Né? Então, o que acontece? Ó? Se o 0 está aqui, aqui vai ter 1 na saída. Né? Então, ele continua igual a 1 aqui. Tá? E a mesma coisa vale aqui. Ó. Se eu tenho um 0 aqui, aqui vai ter 1. E como tem um outro 1 aqui, aqui acaba se tornando 0. Tá? Então, veja que ele não altera a saída. Ele sempre vai ficar 1 e 0. Mesmo que inicialmente eu tinha 0 aqui e 1 aqui. Legal, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta o vídeo ali e tenta rever o que eu falei, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso. Eu vou botar o K igual a 0 e o J igual a 1, tá?
Então vamos lá. Ó, o K igual a 1, né? Vamos pegar essa linha aqui. Eu acho que eu falei o K igual a 0, né? Me desculpa. Então vamos pegar essa linha aqui, tá? Onde eu estou sinalizando ali. Então o K igual a 1 e o J igual a 0. Ele vai ter que fazer o que? Agora ele vai ter que tornar o meu Q igual a 0. Tá? Mas vamos fazer o que nós fizemos anteriormente. Vamos colocar o valor de Q igual a 1, que é o valor que tinha antes, e o Q barrado igual a 0. Só para ver se ele vai de fato alterar e vai tornar o Q igual a 0. Tá? Então vamos lá. Eu vou começar pelo procedimento que eu fiz antes. Ó. Então se aqui o Q barrado é 0, então aqui vai ter um 0, certo? E aqui também, ó, aqui vai ter um 0, ok? Então, ó, aqui eu já posso dizer que vai ter 1, e se aqui eu tenho um 1 aqui e um 0, então eu já posso dizer ali que vou ter um 1 aqui na saída. Tá, beleza, continua em 1, mas vamos continuar aqui, ó. Aqui eu tenho um 1, aqui eu tenho 1, e aqui eu também teria 1, né? Tá? Então eu teria aqui, ó, 1, 0. Se aqui eu tenho 0 e 1, aqui vai transformar para 1. Ó, daí o que aconteceu? Aqui a saída já trocou para 1. Tá? Só que quando eu transformo isso aqui para 1, ó, ele vai acabar então jogando isso aqui para 1 também. Ele vai jogar isso aqui para 1 e isso aqui para 1. E quando ele faz isso, ele transforma isso aqui para 0. E aí daí acaba transformando isso aqui para 0. Tá? Então verifique que, mesmo eu invertendo a saída, ele acaba fazendo o que está ali na tabela. Então vamos fazer de novo. Ó. Vamos continuar em 0 aqui. Ó. Se ele continua em 0, o que vai acontecer? Ó? O Q é igual a 0, né? Então ele vai acabar, ó, jogando 0 para cá, né? Aí esse aqui vai trocar para 1 e esse aqui vai trocar para 0, certo? Aí esse 0 vem para cá, deixa eu ver, esse 0 vai para lá, aqui se transforma em 1. Espera aí, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar de novo. Ó, eu disse que estava aqui 0 e aqui 1, né? Então vamos lá. Se aqui é 1, ó, ele vai ficar 1, aqui vai ficar 1, né? 1 e 1, e aqui é o 0, né? Aqui vai ficar sempre 0, um J aqui, né? Se é sempre 0, independente do valor que tem aqui, ó, esse valor, vamos botar até com outra cor? Vou botar aqui com uma cor vermelha. Aqui vai ser sempre 1. Isso aqui nunca vai alterar, tá? Por quê? Ó? Porque a entrada aqui é sempre 0, tá? Então o que está ali em 1 nunca vai alterar. Tá, então mesmo que eu altere esse valor aqui, aquele valor nunca altera. Então aqui vai ser sempre 1. Tá, então se eu tenho aqui, ó, esse 1 aqui barrado, então aqui vai ficar 1 e aqui vai ser 0. Tá? Veja que esse cara aqui nunca pode mudar, né? Porque a entrada aqui é 0. Tá? Tá, então aqui vai ser 0 sempre. Tá? Eu digo, se aqui fosse 0, né? Aí ele poderia até ser 1. Tá? Mas vocês viram que ele acaba jogando para 0 novamente. Tá? Tá, e agora aqui, então eu tenho 0, esse 0 vai vir para cá, né? Então aqui vai ser 1, só que esse 0 vai vir para cá, então vai acabar transformando em 1. Então verifiquem que ele se mantém, né, nesse estado. Tá? Justamente por quê? Porque esse cara aqui não se altera. Tá? E no caso anterior, que a gente viu anteriormente ali, aí o 1 estava aqui embaixo, nunca se alterava, né? Tá? Então ele acaba ficando aqui em 0 e 1. Certo? E agora, vamos fazer agora aquele outro procedimento. Quando eu tenho a inversão. Tá? Então, quando eu tenho a inversão, vamos ver o que acontece. Ó, verifique que aqui o K é igual a 1
E agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou alterar esse cara aqui. Ó. Eu vou passar isso aqui para 1. Quando eu passo isso aqui para 1, o que vai acontecer? Isso aqui vai se transformar em 0. Tá? E daí, isso aqui vai passar para 0. E aqui vai trocar para 1. Se esse cara troca para 1, isso aqui vai para 1. Tá? E daí esse aqui vai para 1. E isso aqui vai para 0. Só que isso aqui também troca para 1, porque ele veio lá de cima, né? E daí esse aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui, esse aqui vai para 1. Esse aqui deveria trocar para 0. Acho que vou ter que começar de novo. Tá, vou começar de novo. Ele pode confundir um pouco, tá? Então vamos lá, digamos que aqui nós tínhamos o valor, né? A gente tinha feito para cá igual a 1. Então esse aqui vai para 0. E diga, esse aqui está em 0, esse aqui está em 1, tá? Então ele vai ter que, quando a gente botar 1 em 1, ele vai ter que trocar essa saída, né? Então vamos lá, eu tenho aqui, quando eu tenho K igual a 1 e J igual a 1, então já de início, eu sei aqui que vai ter 1 e 1, né? Porque o K barrado está igual a 1. Aqui eu vou ter 1, porque o K barrado está em 1. Então a gente verifica que esse cara aqui vai dar 0, né? Tá? Esse cara ali dá 0. E depois, analisando aqui o outro, né? O outro caso, aqui eu teria 0 e aqui 1, né? Então esse cara aqui daria 1, tá? Então vamos verificar. Isso aqui vai para 1, só que quando esse cara vai para 1, o que acontece? Ó, esse 1 vem para cá também, né? E daí aqui dá 0. Agora deu certo, né? Ele inverteu, tá? Então é isso, ó. Quando eu boto 1 em 1, ele acaba invertendo. Só que aí veja, eu posso deixar 1 em 1 o tempo todo ligado? Você até pode deixar 1 em 1 o tempo todo ligado. Aí quem vai definir quando que vai ser alterado o que ou o que barrado? O meu clock, tá? E o que normalmente isso é normalmente feito, tá? Você pode deixar o tempo todo J e K igual a 1, e daí eu posso pedir, por exemplo, para fazer acionamento por borda de subida ou de descida, né? Tá? Então, se por exemplo, eu faço alguma coisa do tipo isso que eu acabei de comentar, né? Aqui digamos que é o J, né? Esse aqui é o K. E aqui eu venho e deixo, por exemplo, 5 volts em cada um. E daí aqui no clock, eu boto ali um clock, por exemplo, borda de subida. Eu boto ali uma forma de onda retangular, um clock. O que vai acontecer com as saídas? Ó? Se eu fosse analisar, por exemplo, só a saída aqui. Aqui eu teria uma forma de onda que seria também retangular, né? Na mesma frequência do clock, tá? Por quê? Ó, o J e o K estão sempre igual a 1. Aí toda vida que eu tenho uma borda de subida, o que ele vai fazer? Ele vai inverter a saída, tá? Aí eu vou ter uma forma de onda retangular com a mesma frequência do clock. Tá? Isso a gente vai ver em algumas aplicações. Acho que é a primeira aplicação, que é um contador binário, que a gente vai ver a seguir, tá? Então agora vamos iniciar com algumas aplicações utilizando os flip-flops, tá? Mas vamos começar com aplicações do tipo, com flip-flop tipo JK, tá? Que eu acho que é uma das mais legais e mais simples que tem. Uma das primeiras aplicações que eu posso fazer com flip-flop tipo JK é fazer o que eu falei anteriormente. Simplesmente o que a gente faz? A gente coloca aqui 5 volts na entrada J, 5 volts na entrada K, e a gente vai ver que a saída aqui vai ser uma forma de onda retangular, se por exemplo o meu clock aqui for retangular.
Só que antes eu falei que ele tinha a mesma frequência do clock, o que não é verdade, tá? Ele vai ser, por exemplo, metade da frequência do clock. O porquê disso? Vamos desenhar isso. Deixa eu desenhar isso aqui em outra telinha. Ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Daqui para frente a gente vai representar os flip-flops tudo com as caixinhas, tá? Com os símbolos. Então vamos botar aqui o símbolo do flip-flop. Vou desenhar ele rapidinho aqui, tá? Não vou tomar muito cuidado no desenho. Então, J, K, Q barrado. E digamos que ele é acionado por borda de subida, tá? Então, CLK. Eu vou botar um clock aqui. Eu venho aqui, então coloco 5 volts. E eu vou analisar, então, a minha saída aqui. Agora imagina aqui, ó, que eu tenha vou botar aqui um clock, tá? Então vamos fazer aqui, ó, tenho um clock. Vou fazer mais ou menos, tá? A frequência aqui tem que ser constante. Se não conseguir desenhar constante, façam de conta que é constante a frequência. Tá, esse sinal aqui, ó, é o meu CLK. E ele vai ser acionado por borda de subida. Então é só quando troca de 0 para 1. Né? Aí o que acontece? Ele vai então verificar as entradas J e K apenas na borda de subida, que é nesse ponto aqui, né? Então, vamos colocar agora como que ficaria o resultado disso aqui, né? Então, ó, eu teria aqui, eu faria uma análise só nesse ponto, né? E digamos que a saída Q inicialmente é igual a 0, tá? Vamos botar até aqui em cima, ó, a saída Q inicial, né? Ela é igual a 0, tá? Então, deixa eu botar, eu vou desenhar em amarelo, tá? A saída. Então, esse aqui é o meu Q. Então, ele vai começar em 0. Ó, aí, o que ele avalia? Na entrada, a cada borda de subida, ele avalia a entrada. As duas entradas são igual a 1, né? Isto é, igual a 5 volts. O que ele faz? Ele vai comutar a saída, né? A saída aqui. Então, ele vai vir para cima. E vai ficar assim até quando? Até o próximo clock de subida. Tá? Aí, no próximo clock de subida, que é esse aqui, ele avalia as entradas, continuaram em 1, que eu botei 5 volts constante. Então ele vai comutar a saída novamente, vai para 0. Tá? Aí aqui ele avalia de novo. E assim por diante. Então verifiquem, olha só o que aconteceu com a forma de onda saída aqui. Ele simplesmente reduziu a frequência ou aumentou o período, né? O período do clock aqui, vamos botar que ele é igual a T1, período, né? Só que a gente sabe que período é o inverso da frequência, né? Então, para o Q, o período é maior, né? É o T2, né? Então, aqui o T2, a gente até poderia escrever aqui, né? Que o T2, ele vai ser igual a 2 vezes o T1, né? Tá? Isto é, a frequência é inversa, né? Então, essa frequência, o sinal Q, caiu pela metade, tá? Tá, então, essa aqui poderia, digamos, chamar isso aqui de uma aplicação? Poderia, né? Poderíamos dizer que essa aplicação desse flip-flop é simplesmente reduzir a frequência pela metade de um sinal, tá? Tá, então essa é a primeira aplicação. Vamos simular isso no software P5, eu já mostrei para vocês, eles têm esses bloquinhos de flip-flop, né? Eu posso vir aqui escrever flip-flop, ó, daí vai aparecer aqui o JK. Então vamos fazer isso, ó. Eu vou pegar e vou colocar 5 volts.
vou conectar as entradas J e K. E a saída, o clock dele, vou botar aqui uma forma de onda retangular qualquer, uma frequência, por exemplo, de 1 kHz. Então eu vou botar aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de CLK, essa tensão. E lá na saída eu vou medir também o valor Q. Eu vou chamar de Q daí. Daí vamos dar uma olhadinha. O primeiro aqui, deixa eu botar 5 volts aqui, né, para não exagerar também. Essa tensão de 5 volts. E essa forma de onda aqui, ó, ela vai ser um clock, pode ser esse lá também de 2 volts, tanto faz. Aqui vai sempre funcionar. Vou botar 5 volts. A razão cíclica de 0,5, este é o tempo que ele vai ficar em alta e o tempo que ele vai ficar em baixo. Então ele vai ficar 50% em alta, 50% em baixo. E a frequência, aqui eu botei 1 kHz, pode ser outra frequência. Vamos usar 1 kHz mesmo, tá? Vamos ver como é que fica a saída, ó. Então primeiro eu vou botar o CLK, que é o meu clock. Deixa eu até aumentar a espessura aqui. Ele começa em 5, tá? Depois vai para 0, depois para 5 e a frequência aqui tem 1 kHz. Aí depois eu vou botar aqui embaixo, ó, a minha saída Q. Tá, deixa eu aumentar a espessura. Eu vou trocar a cor. Então tá ali, ó, tá? Vocês conseguem... Peraí, deixa eu também alterar a letra aqui para deixar maior. Então vocês conseguem perceber, ó, que, ó, quando ele, ó, tem de 0 para 1, ó, ele troca, né? Ele troca, por exemplo, de 1 para 0, tá? Então ele sempre vai trocar, ó, só na subida, tá? Só na borda de subida, tá certo? E daí por essa razão é que a frequência de baixo aqui vai ser metade da frequência de cima, tá? Então com isso surge uma outra ideia, tá? A gente pode usar essa mesma ideia aí para fazer o que? A primeira aplicação, que é um contador binário. Então deixa eu escrever aqui, ó, contador binário. Ó, veja só, a gente viu que se a gente bota, por exemplo, 5 volts, tá, em um flip-flop tipo JK, o que a gente vai ter? A gente vai ter, se eu colocar um clock uma determinada frequência, na saída eu vou ter metade da frequência, tá? Então, a ideia que foi surgida aqui era o seguinte: eu vou pegar essa saída aqui, que eu já vou desenhar para vocês, que vai ser a saída Q, e vou conectar no meu clock, tá? Do outro JK, do JK seguinte. Aí o JK seguinte vai ter uma frequência que vai ser metade da frequência de saída do primeiro flip-flop. Então veja, eu consigo daí reduzir 2 vezes a frequência, tá? E com isso a gente vai ver que a gente consegue montar um contador binário. Então, deixa eu agora desenhar aqui para vocês, vou escrever aqui as entradas e saídas. Isso aqui é JK, JK e JK. Eu só vou desenhar a saída aqui, tá? Que no momento é só o que me interessa. Então esse aqui é o Q, Q e o Q. Eu posso usar aqui, tanto faz, borda de subida, borda de descida. Vamos botar aqui, por exemplo, borda de subida, tá? Então aqui na borda de subida eu vou botar um clock, uma frequência qualquer, tá? Uma forma de onda retangular. Tá? E aí o que eu faço, ó? Vou botar isso aqui também, um clock aqui, um outro aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou desenhar em branco as conexões, tá? Extras. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu vou vir conectar aqui, ó, a saída de um eu conecto no clock do outro. Isso aqui eu digo que é a minha saída Q0.
Faço a mesma coisa com esse outro clock aqui, ó. Na saída do JK2 eu conecto daí no clock do JK3, né? E esse aqui daí vai ser minha saída, que eu vou chamar de Q1. E essa outra aqui pro final eu chamo de Q3. Tá? E daí a cada... Opa, isso aqui não é Q3, aqui é 2, né? E daí a cada período eu analiso as saídas, tá? E daí eu consigo verificar que a cada período eu vou ter um contador binário, obviamente, né? Tá? E, faltou uma conexão aqui, ó. Eu vou fazer uma outra conexão. Eu vou vir aqui conectar. Vamos botar o sinal 1, tá? Esse aqui daí é como se fosse 0, 1, eu vou botar 1, tá? Aí pode ser 5 volts ou 15 volts, como eu falei já nas outras aulas para vocês, tá? É só vamos simbolizar 1 para não ter que ficar desenhando fontes, né? Tá? Então, antes de a gente ir lá para o simulador, vamos tentar verificar o que acontece aqui. Novamente, eu vou tentar desenhar aqui uma forma de onda retangular. Vamos botar aqui que eu vou ter que desenhar bastante pulso, porque senão eu não vou conseguir chegar no sinal que eu quero mostrar para vocês. Tá, agora vamos desenhar o próximo sinal aqui, que daí vai ser a saída Q0, Q1 e Q2. Então, esse aqui é Q0, Q1 e Q2. Tá? Vamos começar aqui, ó, considerando que aqui é a borda de subida, né? Então, eu tenho uma borda de subida aqui. Tá, o que acontece então na borda de subida? Deixa eu só pegar essa régua aqui, que daí vai me facilitar um pouco. Ou já vou fazer para todos aqui, tá? Para todas as bordas de subida. Tá, então vamos começar. Vamos dizer que está todo mundo em 0, tá? Todo mundo em 0. Então vou começar aqui 0, 0 e 0. Isto é, eu posso representar aqui, ó, 0, 0 e 0, né? Tá? Isso é um número binário, tá? 0, 0, 0. É um número de 3 bits, tá? Então, 3 bits, ó, quantos estados eu vou ter? Vou ter 2 na 3, isto é, 8, né? Então, eu vou ter 8 estados. A gente pode até desenhar, né? Então, vamos botar aqui, ó, Q0, Q1 e Q2. Então, onde a gente teria aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e assim por diante, né? Eu vou desenhar todos aqui. Então, aqui ficaria 0, 1, 1, depois 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Estou encolhendo aqui, parece, né? 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1 e 1. Então, ó,
o primeiro valor seria esse aqui, ó, 000, né? Tá? Que seria equivalente a esse aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Bom, na primeira borda de subida, veja, esse cara aqui, ó, vai acionar, então, apenas, ó, esse cara aqui, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Apenas esse cara aqui, ó. É porque os outros ainda não tiveram borda de subida, né? Porque esse clock aqui, ó. Peraí, desculpa. Na verdade, a primeira borda de subida eu vou acionar esse clock aqui, né? Do primeiro JK, tá? Porque esse segundo aqui, ó, que é o Q0, ele ainda não vai ter borda de subida, né? Tá? Então vamos lá. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ter que utilizar a borda de descida. Tá? Vamos começar com borda de descida, tá? Não vou utilizar a borda de subida, não. Vou usar a borda de descida aqui. Então, ó, deixa eu desenhar uma bolinha aqui, tá? Tá? Então, vamos botar uma bolinha aqui. Então, ele é acionado por borda de descida, tá? Daí vai ficar melhor. Então até vai ser um contador, mas ele não vai começar em 0. Tá, então vai ser na borda de descida. Ixi, agora ficou... Os meus risquinhos ali ficaram tudo torto, né? Que coisa. Desculpa aí, pessoal. Acelera o vídeo aí. Deixa eu fazer direitinho, tá? Então peço aí que não tiver paciência aí pode dar uma acelerada no vídeo. Beleza. Então agora vamos lá. Então, ó, aqui vai ficar 0. Aí vai continuar em 0. E aqui em 0. Aí ele avalia aqui, né, ó. Na primeira borda de descida, o que vai acontecer? O Q0 vai subir. Porque ele vai comutar. Tá? Só que, veja, o Q0 subindo não vai influenciar no JK2. Por quê? Porque o JK2 vai ser acionado com borda de descida. Então, ele não vai subir também. Ele só vai ser acionado em que momento? Só no momento que tiver uma borda de subida onde? Em Q0. Tá? Porque o clock do Q2 está sendo acionado com Q0. Tá? Certo. Agora é o seguinte, ó. Na próxima borda de descida, que é essa aqui que eu estou apontando ali, ó, ela vai fazer o quê? Vai comutar de novo, então ela vai vir para 0, tá? E vai ficar até a próxima borda. Agora verifique, aqui eu tive uma borda de descida em Q0, que é nesse ponto. Aí sim vai acionar esse JK2. Aí esse JK2 vai fazer o quê? Vai subir. Vai ficar em alta até a próxima borda, né? E veja, e o Q2? O Q2 ainda continua embaixo. Por quê? Porque ele não teve uma borda de descida, tá? Agora analisando agora aqui nesse ponto aqui, ó. Então o que nós temos ali? Nós tivemos outra borda de descida, então esse cara aqui sobe, né? Vai ficar assim até na próxima borda. Agora esse aqui de baixo, ele não teve uma borda de descida, então ele fica em alta. E esse aqui ainda fica em alta. Tá? Aqui, então na próxima borda, ele vai comutar.
Então ele comuta e descendo. Então aqui ó, teve outra borda descida. Agora ele desce aqui, ó. Tá? Só que quando esse cara desce, o que vai acontecer? Ó? Agora sim eu tive uma borda de descida no JK, no terceiro flip-flop JK, né? Então agora sim que ele sobe, ó. Tá? Então, ele vai subir, vai ficar em alta até a próxima borda. Depois, bom, analisando aqui, ó, agora ele vai ter uma borda de subida, né? Então vai ter uma borda de subida aqui e vai ficar em alta até a próxima. E esse aqui não teve borda de descida, então continua assim. E esse aqui também não, então ele continua em alta. Agora aqui ele teve uma borda de descida, né? Então esse cara aqui sobe. E veja, e esse aqui continua em alta, né? Porque ele não teve borda de descida. Aqui ele depois aqui ele comuta novamente, né? E aqui ele continua em alta, né? Porque não teve borda de descida. E aqui continua em alta. Tá? Então veja, vamos olhar os bits agora, ó. Começando aqui, ó. Aqui é 000, que representa, eu vou botar aqui embaixo, ó, o valor decimal, tá? Deixa eu até botar um pouco mais para cima aqui. Pera aí. Tá, então vamos botar ali, ó. Vou representar aqui o valor decimal. Então esse aqui representa o valor 0. Tá? Em que período? Ó? Olha daí, ó. Eu vou avaliar nesse período inteiro, eu vou ter o valor 0, tá? Aqui, né? Nesse período inteiro. Depois aqui eu vou ter, ó, 1, 0 e 0. 1 para quem? 1 para Q0, tá? Que daí seria equivalente à tabelinha, olha, eu estou riscando a tabela, esse valor aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, nesse período inteiro aqui eu teria o valor 1 decimal. Depois, ó, 0, 1, 0, que é equivalente ao 2, né? Opa, aqui é 0, botei 1, né? Tá certo? O próximo, ó, seria o 3, que seria, ó, 1, 1 e 0. Depois, ó, 0, 0 e 1, que é equivalente ao número 4. Olha a tabelinha lá, ó. Equivalente a esse aqui, que é o número 4, né? Aqui seria, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Aqui é decimal, né? Vou botar aqui o valor decimal. Tá? O próximo, então, seria o 5, né? Que é 1, 0, 1. Olhando a tabela, é isso mesmo, né? 5. Depois, eu teria 0, 1 e 1, que é o 6. E depois, 1, 1 e 1, que é equivalente ao número 7. Ó, e depois, o que aconteceria? Ó? Olha, eu poderia até continuar aqui, ó. Faria o quê? Eu começaria do 0 de novo, porque aqui ficaria 0. Aqui eu tive uma borda descida, então 0, essa aqui de novo. Aí veja aqui eu teve outra borda descida, né? Então, esse cara também vai para 0. Daí vem aqui, ó, 0, 0 e 0. Aí eu começaria de novo. Tá, então, se eu fosse representar essa forma de onda, ela seria como se fosse uma dente de serra, né? Um gráfico, né? Vamos botar assim, um gráfico de dente de serra. Assim, ó. Isso no valor decimal, né? Agora, opa, desculpa. Assim, né? Ele sempre precisaria de 0 até o 7, né? Tá, e depois começaria de 0 de novo. Tá, então veja, isso aí é um contador binário. Eu posso fazer ele contar até o valor que eu desejar. Tá certo? Então, ó, mais precisamente, ele seria, na verdade, um degrau, né? Poderia fazer assim, né? Assim. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E assim por diante, tá? Então, veja, é legal, né? Um contador binário, tá? E eu posso daí modificar isso tudo, né? Eu posso fazer esse aqui eu desenhei eu desenhei aqui uma dente de serra, né? Que é nesse formato, né? Eu posso também fazer um determinado circuito que ele faça uma triangular, né?
Aí faria assim, né? Tá? Mas veja, já me dá... Já abre os horizontes aqui, né? Eu já começo a fazer alguns circuitos com esses dispositivos. Tá? Depois tem vários outros tipos de circuitos bem interessantes. O que a gente pode fazer agora é tentar montar esse carinha aqui lá no PC também. Então, a gente já tem um montado. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou chamar isso aqui agora de Q0. E vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é uma flag, que ela diz o que, ó. Se eu chamar isso aqui de, por exemplo, vou chamar isso aqui de tensão de referência, tá? VREF. Que seria, por exemplo, meus 5 volts. O que eu posso fazer? Eu posso pendurar esse VREF aqui nas entradas JK, para dizer que é tudo 5 volts, né? Então pendura esse cara aqui, ó. Esse VREF dele seria o quê? Ele seria como se fosse um fio conectado ao meus 5 volts, tá? É só a gente chama de flag, né? Tá? E agora eu faço o seguinte, ó. Eu vou botar os nomes ali na saída. Esse aqui então vai ser o Q1 e o outro Q2. Depois a gente vai analisar se nós temos um contador mesmo, tá? E agora a saída do Q aqui eu conecto no clock do outro aqui. E a mesma coisa eu faço aqui, ó. E agora a gente analisa essas 3 saídas, né? Então vamos verificar. Eu vou simular novamente. Aqui está o nosso clock. Agora eu vou botar o Q0. Depois o Q1. E depois o Q2. Aqui vocês devem ter reparado uma coisa, né? Veja que eu não comecei com 0 aqui, eu comecei com... aqui está invertido, né? Ó. Veja aqui, ó, começa com 1, 1 e 1, né? Ó, deixa eu botar no primeiro período, né? 1, 1 e 1. Depois, 0, 1, 1, né? É uma dentro de serra invertida, né? Então, digamos, é assim, ó. Tá? Então começa do maior para o menor. E o porquê disso? Alguém já descobriu? Porque eu utilizei aqui, ó, um JK com a entrada aqui, né, do clock com borda de subida e não borda de descida. Se você clicar aqui no help, ó, do JK, você vai verificar aqui que eles, ó, olha aqui o clock, ó, ele está com borda de subida, tá? Então se eu pegar um clock com borda de descida, eu consigo fazer essa alteração. O que eu posso fazer aqui, ó, é botar uma porta inversora. Eu acho que vai funcionar. Eu tenho que botar para todo mundo aí, tá? Então vamos colocar aqui uma porta inversora, ver se funciona. Aqui no PC, aqui embaixo tem uma porta inversora. Acho que deve funcionar. Nunca fiz assim, dessa forma, tá? Mas vamos ver. Deixa eu puxar esse aqui mais pro lado. Esse aqui um pouco mais também. Vai ter que botar para todo mundo, né? Vamos ver se funciona agora. Aparentemente funcionou, né? Ó, vamos verificar. Então começa aqui, ó, em 0. Opa, não funcionou não. Ou é que começou aqui, né? Ó, verifiquem esse período.
aqui é 0, 0, 0, depois 1, 0, 0, depois 0, 1, 0, que é o 2, né? Depois o 3, que é 1, 1, 0, aí funcionou, né? Só que ele começou mais tarde aqui, tá? Certo? Então, acho que ficou claro aqui para vocês, né? Ele é um circuitinho, um contador binário, né? Que funciona legal, tá? Então vocês podem fazer aqui no próprio PC, né? A versão estudante gratuita, tá? Para fazer esses testes. Próximo circuito é uma aplicação prática aí, pode ser bem útil para vocês aí da engenharia mecânica, principalmente, né? Porque é um circuitinho chamado Switch the Bouncer Circuit. Ele faz o seguinte, ele utiliza essa memória LET, tá? Que é a nossa memória básica lá, com uma conexão aqui para fazer o chaveamento entre dois pontos sem que tenha ruído, tá? Já vou explicar isso para vocês. Deixa eu botar isso aqui mais pro lado. Tá? Digamos que eu monte esse circuito aqui. Vou botar aqui uma... Aqui eu coloco 5 volts, tá? Isso aqui é só um resistor comum mesmo. Aí aqui eu coloco mais 5 volts. Tudo mais aqui, tá? Isso aqui, ó, vamos botar que isso aqui representa uma chave, tá? E essa chave tá aterrada. Veja que é uma chave 3 pinos, né? Aqui nós temos uma chavezinha, por exemplo, que ela pode se mover de um lado para o outro, né? Tá? Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A e esse aqui de ponto B. Aqui ele é igual, né? O A, por exemplo, seria igual ao S estrelinha, aqui o B é igual ao R estrelinha. Tá? Então eu tenho essa chave que ela pode estar ligada de um ponto para outro. Mas digamos que eu inicie a minha chave conectado aqui, tá? Aí vamos dar uma olhada o que acontece, ó. Essa chave, o ponto B, deixa eu até desenhar com outra cor aqui. Então o ponto B está em 0. Tá? O ponto A, eu tenho 5 volts, né, no ponto A. Vou botar aqui, ó, 5 volts, tá? Aí a minha ideia é fazer o quê? Agora eu quero trocar a chave, eu quero sair desse ponto aqui e ir para esse outro aqui. Só que todo mundo sabe que essas chaves elas têm grandes problemas, né? Que na hora que tu vai mudar a chave de um ponto para o outro, né? O que acontece? Ela solta umas faísquinhas, né? Porque tem energia elétrica ali, né? E o que pode acontecer com esse sinal? Quando eu tenho a tensão, ela pode dar uns ruídos assim, ó. Por exemplo, o B ele não vai direto para 5 volts, né? Ele simplesmente pode dar uns ruídos. E esse ruído, o circuito elétrico vai interpretar algo assim, né? Um liga, desliga, isso em microsegundos ou nanosegundos, né? Certo? Até de fato ir para 5 volts, tá? A chave A é a mesma coisa, né? Ó, porque daí agora a chave A ela estaria aterrada, né? Então isto é, o ponto A, na chave A não, desculpa, o ponto A, ele sairia de 5, depois, vamos botar assim, tá aqui em 5, né? Porque ele só vai, de fato, conectar a hora que a chave chegar no ponto A, né? Então depois ele também faria isso aqui, né? Para 0, para 5 e tudo mais, tá? Porque veja, a chave tem um ponto aqui que ela fica flutuando, ela não está nem conectada nem no A nem no B, até chegar no A, né? Aí estaria representado aqui, por exemplo, né? Por esse período aqui, né? Ó, veja, aqui daí os dois estão em alto, porque se essa chave aqui não está conectada nem no A nem no B, no ponto A e no ponto B tem 5 volts, né? É porque, veja, se ele não está aterrado, então vai ter 5 volts. Então nesse período aqui, ó, eu vou ter 5 volts tanto para A quanto para B, né? Tá? Então vejamos, ó, aí quando chega no ponto A ele também vai ter aquela ruideira, né? Vai para 0, depois para 5, de novo para 0, para 5, tá? Até que fica em 0. Tá? É bem comum, né, nas chaves, né? Elas normalmente trabalham dessa forma. A não ser que seja uma chave muito boa, tá? Mas olha, é difícil, né?
Deixa eu diminuir um pouco a faisqueira aqui, então vamos fazer assim, ó, tá? Aí o que acontece? E agora? Digamos que é um circuito que você precisa saber, você não pode ter essa ruideira, né? Digamos que é um contador ali. Cada vez que tu mexe a chave, ele vai contar um ponto. Pô, se eu for contar essa ruideira aqui, vai ter vários pontos, né? Vai contar mais de uma vez, né? Digamos que eu preciso ter só uma contagem. Aí a gente pode usar esse circuitinho chamado debouncer aqui, né? Switch debouncer circuit. Porque toda vida que você troca de um ponto para o outro, ele vai ter na saída aqui apenas um sinal. Uma vez ele vai trocar só de 0 para 1. Vamos ver como é que funciona isso. Ó. A primeira coisa, ó, olha a LET aqui. Ó. A gente viu que para a LET é 0 e 0 para S e R, mas não pode, né? É proibido. Mas para a gente tá bom, porque em nenhum momento, se vocês forem avaliar esse gráfico que eu desenhei aqui, ó, em nenhum momento vai ter dois pontos iguais a 0, tá? Ela vai ter as três situações da tabela ali, ó, mas nenhum ponto vai ser 0, tá? Se vocês verificarem, né? Eu vou até botar a régua aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, aqui é 1 e 0, aqui é 1 e 0, aqui é 1 e 1, né? 1 e 1 pode, memória. Aqui 1 e 0, 1 e 0, 0, ó, tá vendo? Nenhum ponto tem 0, 0, tá? Sendo que aqui é 5 volts, né? 5 e aqui é 0. Tá? Então, essas três situações acontecem ali. Então, vamos lá. Ó, vamos começar aqui, ó. Inicialmente, ele está em 1 para A e 0 para B. Lembra que o A é equivalente a S, né? S estrelinha, né? E o B é equivalente a estrelinha, tá? Então, vejamos, ó. Nesse ponto aqui, se eu fosse avaliar o sinal Q, vou botar ele aqui embaixo agora, eu teria 0. Né? Por quê? Ó, lembra que o S estrelinha é igual a A e o R estrelinha é igual ao B. Então, para estrelinha igual a 1, então nós estaríamos nessa situação, né? E R igual a 0. Tá? Então nós estaríamos nessa linha da tabela. Aí eu tenho aqui o B, ó, que o Q é 0. Então, Q é 0. Agora vamos pegar a régua de novo. Então, quando chega nesse ponto aqui, ó, o que nós temos? Nós temos 1 e 1, que é memória. Isto é, ele vai continuar em 0, tá? Então, ele vai ficar em 0 até quanto? Ó? Até aqui, ó. Nesse ponto, o que vocês podem verificar? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Eu tenho 0 para S e 1 para R, tá? Então eu tenho aqui, ó, 0 para S e 1 para R, que seria qual ponto? Seria esse aqui, ó, 0 para S e 1 para R. Aí aqui nesse ponto, então, nós temos uma subida do Q. Então o Q vai para 5. E detalhe, ó, daqui para frente ele vai ficar 1, por quê? Porque, ó, ou ele vai ser 0 para S e 1 para R, ou 1 e 1, tá? Então, daqui para frente, ele sempre vai ser 1. Então, qual o sinal que eu vou utilizar para acionar o meu circuito elétrico? O Q. E veja, ó, apesar de ter um monte de faisqueira no ponto B e no ponto A, olha o Q como é que ficou. Ele ficou limpinho. Ele só vai ter uma subida, tá? E daí eu poderia utilizar, por exemplo, esse circuito para fazer o acionamento de um circuito elétrico, ou até fazer um contador ali. Toda vida que eu giro uma chave, ele vai contar ali uma vez, tá? Circuitinho bem interessante, né? Aqui nós temos uma outra aplicação, que é um registrador de dados. Ó, vejamos como que funciona esse registrador de dados. Para trabalhar com esse registrador, a gente utiliza o flip-flop do tipo D. Só relembrando o que é o flip-flop do tipo D, ó. Quando eu tenho o CLK, o enable, tanto faz, né, igual a 0, tá, significa que ele não está como borda de descida, porque aqui, verifique que ele só vai ser acionado por borda de descida. Quando a gente estudou o flip-flop tipo D, eu falei do enable, tá, mas pode ser uma borda de descida, de subida, ou um enable, tanto faz, né. Aqui no caso ele está indicando que é uma borda de descida, ele vai ser acionado. Então quando aqui ele não tem borda de descida, ou tiver uma borda de subida ou nível, não interessa, né?
ele vai fazer o quê? Não interessa o valor de D. Ele vai simplesmente manter na saída Q o que já estava anteriormente, tá? Então, ele só vai alterar a saída Q quando eu tiver uma borda de descida nesse caso. Aí, digamos aqui nesse primeiro caso, eu tenho uma borda de descida. Se o D for igual a 0, ele vai jogar Q também igual a 0, tá? Agora, se tiver o D igual a 1, ele vai jogar o D igual a 1. Tá? Então, veja, ele só pega, quando tem uma borda de descida, ele pega o que está em D e joga para o Q. Tá? E ele vai fazer isso, obviamente, para todos eles, né? Vai jogar o que tiver em D, ele vai jogar em Q quando tiver uma borda de descida, tá? Porque, ó, e quem é que vai comandar isso? É o load, tá? Que é o que? Carrega. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar os dados que estão de D0 até D3, no caso aqui 4 bits, e vai carregar para onde? Vai carregar para a saída Q. Então, quando o load tiver um sinal de borda de descida, ele vai carregar o sinal na saída Q, tá? Então, veja que ele apenas carrega o sinal, mas ele não vai guardar esse sinal em lugar nenhum, por enquanto. Ele só vai guardar o sinal no registrador quando eu disser para ele, ó, leia, isto é o read, tá? Quando eu botar o read igual a 1, isto é, daí nessa porta aqui, ó, vai ter um para todo mundo, na porta E. Aí o sinal que está aqui na saída Q, por exemplo, digamos que tenha 001. Vamos botar aqui, ó, digamos que aqui esteja 0001. Aqui, ó, no registrador, se tiver o read igual a 0, ele não vai botar valor nenhum no R1, R2, R3. Ele vai estar lá tudo 0, né? 0, vai estar aqui 0, 0, 0, 0. Mesmo se tiver aqui um 1 aqui, né? Porque tem a porta E ali. Agora, quando eu botar o read, aí ele vai trocar aqui, né? Aqui vai ficar tudo 1. Então, o que tiver ali lá na saída aqui, ele vai jogar aqui para fora. Aqui. Então, vai ficar 1, 0, 0, 0. Tá? E, obviamente, esse registrador ele pode estar conectado num outro sistema de memória que vai armazenar esse dado em algum outro lugar. Mas veja que é tudo sincronizado com o clock, né? Que é esse load aqui, tá? Ou read também, tá? Então vai estar tudo sincronizado. Daí com esse sincronismo eu consigo, por exemplo, armazenar um dado de um lugar para o outro, tá? E detalhe, pode ter a variação que for nas entradas aqui. Se o dado já estiver armazenado em algum lugar, ele vai ficar armazenado. Por exemplo, ó, a partir do momento que eu carrego ele em Q, né? Nos outros momentos que eu não tiver borda de descida, os dados de entrada de D0 até D3 pode ficar alterando quanto for, que o dado vai ficar armazenado na saída Q. E só vai ser lido quando eu desejar, tá? Então, esse é um registrador de dados. Vamos ver agora um outro circuito, que é um conversor para entrada de dado serial para saída em paralelo. Então, como é que funciona isso? Ele também funciona com flip-flop tipo D. Você já deve ter reparado que o flip-flop tipo D ele trabalha bastante com dados, né? Então, como é que ele funciona? Bom, a gente já viu o funcionamento do flip-flop D, então ele só vai colocar o que tem na entrada D para a saída Q a partir do momento que eu ativo o clock. No caso aqui, ele está com clock de borda de descida, né? Tá? E veja que todos os clocks estão interligados entre si. E aqui nós também temos um botãozinho de reset, né? Esse botão de reset, então, quando eu coloco o 0, ele não funciona. Quando eu coloco 1, ele inverte aqui, ó. Mas ele acaba funcionando, porque ele funciona com borda ele invertido, como está aqui apresentado aqui, né? Tá? Então, ó, digamos que tu ligou o reset aqui, tá? E você está colocando, e você daí controla o clock, com esse clock que está apresentado aqui, tá? E quais são os dados que você vai transmitir? Aí você vai colocar nessa entrada aqui que eu acabei de simbolizar, os seguintes dados, ó. Digamos que tu quer colocar 1, 0, 0, 1. É um de cada vez e cada um com o seu período de tempo, né?
os dados estão representados aqui, ó, tá? Ó, aí percebam, ó, aqui eu tenho 1, 0, depois 0, depois 1, tá? Mas veja que se você verificar, esse aqui foi o primeiro dado que entrou, né? Depois veio esse, depois veio esse e depois veio esse, né? Então é 1, 0, 0, 1, tá? Deixa eu apagar tudo de novo, essa sujeira que eu fiz aqui. Aí veja também outra coisa, ó. O período é isso aqui, né? Só que olha quando que ele faz, ele coloca a borda de descida, ó. Ele bota bem no meio do dado, tá? Para que não tenha problema na transição, de fazer leitura na transição. Então ele faz a transição, ó, ele faz a leitura bem no meio do sinal, tá? A borda de descida, né? Para que eu possa ler e não tenha dúvida se está entre o 0 ou 1, tá? Ok? Então vamos lá, esse aqui eu acabei de representar aqui o sinal 1, 0, 0, 1, tá? Agora, o que vai acontecer? Onde que eu vou ler a saída paralela? Né? Veja que esse sinal aqui ele é o serial e aqui eu vou fazer a leitura paralela. Então, quando eu ler, eu vou ter que ler todas as saídas ao mesmo tempo. E quais são as saídas? São essas saídas aqui, ó, P0, P1, P2 e P3, que são essas, o P de paralelo, tá? Então, eu vou ter que ler todas as saídas ao mesmo tempo, que é paralelo, né? Só que a entrada não, a entrada é serial. Então, a cada período eu entro com um sinal, tá? Para entrada serial. Então, isto é, para fazer a leitura do sinal, eu preciso ali de pelo menos, ó, se é um sinal de 4 bits, eu preciso de pelo menos 4 períodos do clock, tá? Para fazer a leitura serial e daí depois a conversão para paralela eu faço só num período, né? Apenas, eu leio todos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Como que fica a saída P0? Ó, a P0 está aqui. Veja, a saída P0, ela tem como a entrada o D, né? Que é esse aqui, tá? E quando que eu vou ler, quando que vai ser trocado o valor de D, vai ser transportado, digamos assim, né? O valor de D para quê, né? O D vai vir para quê? Quando eu tiver uma borda descida, como está apresentado aqui. Então, e quando que eu vou ter uma borda descida? Aqui, ó. Essa é a minha primeira borda de descida. Aí na borda descida ele lê o valor, tá? Então vamos ver como é que fica, ó. Na borda descida, por enquanto tá 0, né? E na borda descida ele lê o valor. Então tá aqui. Aí o que ele faz? O valor tá em 1, então sobe, né? E daí ele fica assim até a próxima borda de descida, que tá aqui. Aí ele lê, ó. Aí tu tá vendo que ele tá 0, então desce. Fica assim até a próxima borda descida. A borda descida ele lê o valor ali dos dados, ó, tá em 0, então fica em 0, né? Então ele mantém em 0. Aí na próxima descida aqui eu tenho, ó, agora tá em 1, então sobe. Fica assim até a próxima borda descida e aqui tá em 0. Então fica em 0. O P1 agora, saída paralela 1. Ele vai ler só na borda de descida. Só que veja que o P0 é a entrada do P1, tá? Então, ele vai ler quem? Ele vai avaliar P0, tá? Quando atingir a borda de descida do clock. O clock é o mesmo para todo mundo, né? Mas quando estiver na borda de descida do clock, ele vai avaliar o P0 e não mais o dado, né? Então, vamos lá. Começa em 0, 0, 0, 0, 0. Aqui a borda de descida, ó. Aqui tem uma borda de descida, a primeira borda de descida. O que ele vai avaliar? Ó, veja que na borda de descida, o P0 também subiu. Tá? Então, mas antes ele era 0. Quando foi dada a borda de descida, o P0 era 0. Né? Isso aqui ele era 0. Tá? Assim como o P1. Então ele vai ficar em 0. Tá? Então aqui ele está em 0. E daí só depois, sei lá, de alguns nanosegundos é que o P0 foi para 1. Então quando foi feita a primeira borda de descida, o P0 era 0. Né? Período um pouquinho antes, né? Tá, o P0 não pode se tornar 1, né, antes da borda descida, assim como o P1. Então, P0 era 0 na borda descida, tá? Agora aqui vale essa mesma ideia, ó. Nessa borda descida, no momento da borda, P0 era 1, tá? Então, P1 vai subir, tá?
Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então ele vai subir. Aí nessa borda decide é 0, aí fica em 0, cai para 0. E aqui, ó, novamente, ó, na borda decide ele era 0, né? Então ele se mantém 0 aqui, ó. E aqui na borda decide ele era 1, então sobe. Vamos ver o P2. Então o P2, ó, ele vai avaliar as bordas decide, ele vai começar com essa, depois com essa, mas ó, essa primeira borda decide e a segunda, o P1 estava em 0. Então o P2 vai ficar em 0, tá? O P2 só vai subir nessa borda de subida, ó, que daí o P1 era 1, né? Então já vamos fazer isso lá. Então aqui, ó, o P2 só vai subir nesse momento. Aí vai ficar em 1 e depois fica tudo em 0, tá? P3. O P3 também, ó, ele só vai subir aqui, nessa borda. O resto ele fica tudo em 0. Analisando o P2, né? Aí aqui ele sobe. E aqui ele desce de novo. Então se vocês avaliarem, olha só o que acontece. O que está acontecendo aqui, ele está só dando uma defasagem, né? Ele pega essa forma, ele pega a forma dos dados, ó, e dá uma defasagem aí de meio ciclo, meio período. Ó, tá vendo? Ó, esse aqui era para começar aqui, ele não começa, ele começa um pouco mais atrasado, tá? E quanto atrasado? Meio período. Tá? E a mesma coisa ele faz para os outros ali, ó, tá vendo? Tá? Agora, onde que eu faço a leitura dos dados? Eu vou fazer a leitura dos dados nesse ponto aqui, ó. Vamos botar aqui até em vermelho aqui, ó. Nesse ponto aqui. Ah, mas exatamente aonde? Porque aqui parece estar indo de 1 para 0. Ele faz um pouquinho antes, né? Ou na própria borda decida, né? Então, digamos ali. Tu poderia mandar fazer a leitura sei lá, um quarto período anterior. Digamos, sei lá, aqui, né? Porque a leitura você faz quando você quiser, né? Você poderia ter aquele círculo interior que a gente pegou anteriormente, lembra? Que era do registrador de dados. Poderia ter ali nas saídas P0, P1, P2, P3 um registrador de dados e eu pediria para fazer a leitura, o read, só aqui, ó. Ou o load, né? Só aqui, nesse ponto. Aí nesse ponto aqui, ó, vamos verificar o que nós temos. Eu tenho aqui, ó, olha só as saídas, P0, P1 e P2, P3. Eu tenho 1, 0, 0 e 1, que é o nosso dado que foi injetado na entrada serial aqui, né? Que é essa aqui, tá? Então veja, é assim que se faz a conversão de um dado serial para um paralelo. Mas verifiquem, como eu falei para vocês, nós temos que aguardar 4 períodos, né? Um para cada bit, tá? Então se tiver 16 bits, eu tenho que esperar no mínimo 16 períodos de clock, tá? Mas normalmente esses clocks são extremamente rápidos. Se você pegar, por exemplo, um dispositivo aí, um microcontrolador aí, vocês devem, o mais conhecido atualmente aí é o como é que é o nome daquele bem baratinho? Tem um Nano, peraí, o Arduino, né? Arduino. Aí você compra aí por R$40 um Arduino aí, né? É um microcontrolador. Ele tem uns processadores internos. Então, com esse cara aqui, ó, esses Arduinos, eu não me lembro, mas deve ser uns 20 MHz. Tem de 20 MHz, 40, depende do valor, tá? Esse aqui é bem simplesinho, é uns R$40, tá? É baratinho pra caramba. Compra em qualquer lugar aí na internet, Mercado Livre. Uns mais sofisticados, por exemplo, um da Texas A&M, tá assim, ó. Chamado, eu utilizo um DSP daí, né? É Digital Signal Processor. Esse aí que você pode comprar aí por uns $17, tá? Com entrega gratuita, vindo diretamente aí dos Estados Unidos. Se alguém tiver interesse aí, ó, eu até recomendo um. Vou botar aqui Launchpad.
Launchpad, esse aqui mesmo. Esse cara aqui é uma plataforma muito legal, tá? É como se fosse um Arduino, tá? Só que ele é um desenvolvimento mais em alto nível, assim, né? Então é um pouquinho mais complicadinho, mas eu não acho tão complicado, tanto quanto. Só que o Arduino, não sei, os alunos aí parece que gostam mais de trabalhar com o Arduino, tá? Mas esse aqui ele tem a frequência mais elevada, ele pode chegar ali com a frequência de clock, ele acho que é de 150 MHz, tá? Acho que deve ter, esse aqui é de 90, né? Tá vendo aqui, ó, 90 MHz, como está apresentado aqui. Mas ele tem várias protocolos de comunicação, é muito bom, tá? Obviamente depende da aplicação, mas ele não é tão caro também, é $17, tá? É daí, sei lá quanto tá o dólar hoje, mas é daí uns R$100 aí, por aí. Mas ele é muito bom, tá? É para aplicação mais profissional mesmo, tá? Então vamos ao último circuitinho que eu vou apresentar para vocês, utilizando esses flip-flops, tá? Não é esses não são os únicos que existem, eu posso dizer até que milhares de circuitos utilizando esses flip-flops, tá? Só mostrei algumas aplicações básicas, né, para vocês começarem o estudo, caso utilizem no futuro também, né? Então veja, esse aqui é o temporizador 555, tá? Esse é muito famoso aí para quem trabalha com eletrônica. Ele faz isso mesmo, ele é um temporizador, mas ele tem várias outras aplicações, tá? Então a combinação, ele é uma combinação entre circuito digital e analógico. A gente já vai ver o porquê. Já posso até botar a fotinho dele aqui, ó, vocês já vão entender, ó. Veja, ó, tem circuitos digitais aqui, ó, flip-flops, né, comparadores e também analógico, né? Ó. Na verdade, o comparador não deixa de ser um analógico, né, utilizado no amplificador operacional, ó, resistores, tá? Então ele tem as duas coisas. Ele é um circuito que ele é digital e analógico. As aplicações, ó, a gente pode utilizar naquela aplicação como anterior, switch the balance. Temporizador para determinar um tempo ali, tá? Pode gerar clocks também, divisor de frequência, controlador de tensão, gerador de pulso e várias outras aplicações, tá? Muito utilizado no cotidiano, dia a dia do pessoal que trabalha com eletrônica, até na mecânica, tá? Bastante gente mesmo trabalha com isso aqui, bem comum. Ó, vamos mostrar o circuitinho, como é que ele é. Esse aqui é o circuito, ele é um circuito integrado, como está apresentado aqui ao lado. Ele... veja, é um circuito integrado de 8 pinos. Nós temos o ground, o trigger, o output, o reset, o VDD, o discharge, que a gente já vai ver para que serve esse discharge, tá? O threshold, que é um ponto onde a gente também tem o controle, que a gente já vai ver. Nós vamos fazer duas aplicações com esse circuito, tá? Vocês já vão entender. E o outro é o controle, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui dentro desse carinha aqui? Olha, eu tenho aqui um flip-flop tipo RS. Opa, deixa eu botar outra cor. Então, nós temos um flip-flop tipo RS que está aqui, tá? A gente já sabe como é que ele funciona, né? Se o S é igual a 1 e o R igual a 0, ele coloca 1 na saída. Por quê? Se eu tenho o inverso, né? Se eu tenho o R igual a 1 e o S igual a 0, ele coloca 0 em Q. E se eu tenho 0, 0, ele mantém a memória, tá? E se eu tenho 1, é região proibida, então não pode, né? Tá? Certo. Nós temos dois comparadores aqui, tá? Nós temos aqui nós temos um capacitor, um transistor que ele vai ser acionado através dessa saída aqui, isto é, quando o Q barra é igual a 1, ele vai fechar isso aqui, como se fosse um curto aqui. Daí, ó, eu posso, por exemplo, depois a gente vai ver que nós vamos botar um capacitor aqui, né, que daí esse capacitor vai, por exemplo, ser descarregado através desse resistor aqui, tá? Deixa eu ver se é isso aí. Tá, então a gente pode depois descarregar esse resistor aí, tá? Certo. Ok. Ok. Tá, então, o que mais nós temos aqui? Nós temos esses três resistores aqui, ó. Esses resistores têm as resistências com os mesmos valores, tá? Você já vem dentro do circuito integrado. Isto é, então cada ponto aqui, ó, é equivalente, ó, a 1/3 de VCC. Então, isto é VCC sobre 3. Por quê? Porque são três resistores iguais, então
Nesse ponto aqui eu tenho VCC, que é a alimentação dele dividido por 3 volts, né? E aqui é 2 vezes aquilo ali, então vai ficar 2/3 de VCC. Tá? Isso aqui é importante a gente saber, porque depois, por exemplo, se eu boto um trigger nesse ponto acima de 1/3 de VCC, por exemplo, se eu boto, sei lá, VCC um pouquinho maior, né? O que vai acontecer? Ó? Se eu boto um pouco menor, né? Por exemplo, que 1/3, aqui vai dar 1 aqui, ó. Aí isto é, ele vai setar esse S aqui. Tá? Por exemplo, se eu boto trigger igual a 0, aí assim a saída do comparador, essa saída 1/3 de VCC vai ser maior que 0, então vai ter 1 aqui na saída. Então ele vai acionar S. A mesma coisa vale para esse ponto aqui, ó. Se eu tenho uma tensão aqui nesse threshold, que ela é maior que 2/3, né, que é o que está lá, ó, aqui vai vir 1 aqui também para a saída. E vai daí resetar. Certo? Então, é bom você já ir prestando atenção nesses detalhes aí, tá? Que a gente vai ver agora a seguir, com as aplicações. A primeira aplicação que a gente vai ver com esse circuito é o que a gente chama aqui de multivibrador monoestável de 1 pulso. O que foi adicionado aqui nesse circuito? Ó? Nesse circuito eles foram adicionados. Veja que tudo que está fora dessa caixa são circuitos que foram adicionados, tá? O que eu adicionei? Eu adicionei esse resistor e esse capacitor, tá? Então, olha só, primeira coisa, esse resistor e esse capacitor, ó, se essa chave estiver aberta, imagina que essa chave está aberta, tá? Não tem nada aqui, ó. O que vai acontecer? Esse capacitor aqui, que está aqui, ó, ele está conectado unicamente nesse resistor, ó, tá? Então veja, ó, eu vou carregar então esse capacitor lentamente, tá? Ó, porque isso aqui é como se tivesse uma fonte aqui, né? O VCC, ele também está aterrado, tá? Então ele vai carregar esse capacitor através desse resistor. Aí a gente já viu como é que é um circuito RC, né? Para carregar, ele carrega assim, ó. Ele carrega assim, né? Tá? Até chegar num valor máximo, que seria o nosso próprio VCC, tá? Então essa é a forma de onda de um capacitor carregado. Agora, quando esse cara aqui, esse transistor, ele está acionado, ó, tem um curto aqui, ó. O que vai acontecer? Ó, esse ponto aqui desse capacitor, ele vai aterrar. O que acontece daí, ó? Esse capacitor vai descarregar. Tá? Então esse capacitor aqui vai descarregar, tá? E ele vai descarregar rapidamente. Então, na verdade, ó, a gente vai ter uma forma de onda assim, ó. Quando esse transistor, deixa eu tirar esse transistor, quando esse transistor estiver aberto, estiver fechado, aí vai ter 0 na tensão do capacitor. A partir do momento que eu abrir esse transistor, esse capacitor vai começar a carregar nesse formato, tá? Como a gente vai ver a seguir, tá? Então vamos ver como é que ficaria a forma de onda. Olha só, aqui a gente vê o circuito completo. Esse trigger é o que a gente vai utilizar para acionar. Esse trigger, por exemplo, poderia ser uma chave, tá? Eu posso desenhar aqui uma chave assim, ó. Tem uma chave, tá aterrado aqui também. E eu coloco aqui um outro resistor aqui, tá? Então, quando eu fecho a chave, ó, aí o trigger é 0. E quando eu abro a chave, quando eu abro a chave, o que acontece? Essa tensão que está aqui, esse VCC, ó, vem para cá. Na verdade tinha que conectar, eu conectei no lugar errado, né? Tinha que conectar aqui, ó. Aqui, em cima do capacitor. Não, desculpa, não é aqui não. Tem o trigger e um resistor, né? Então, quando eu fecho a chave, o que acontece? Esse valor aqui vai para 0, né? Tá vendo? Aí o que acontece? Ó, eu seto. S vai para igual a 1, né? Porque se essa tensão aqui, essa tensão de 1/3,
Ela vai ser maior que 0, então aqui vai para igual a 1. Então, essa vai para 1. Tá? Agora, quando eu abro a chave, ó, quanto que está esse valor aqui? Ó? Esse valor aqui é o mesmo valor que eu tenho aqui de VCC. Então, aqui é VCC. Isto é, aqui vai para 0. Porque aqui é 1/3 de VCC. Né? Tá? Então, quando eu aperto essa chave, esse trigger ali, ele pode ter o valor ou 0 ou VCC. Tá? Então, aqui, agora o que você vai levar em consideração aqui nesse trigger é só isso. Ou ele é 0 ou ele é VCC, como eu tenho apresentado nesse gráfico aqui em cima. Tá? Ó, ou ele é 0 ou ele é VCC. Só isso tem que levar em consideração, porque você poderia, por exemplo, botar outra chave ali. Tá? Então, vamos lá. Digamos que o trigger ele começa em VCC, como está aqui, ó, tá? Isto é, a chave está aberta. Então eu tenho VCC. Aí se eu tenho VCC aqui, ó, o que acontece? VCC é maior que 1/3 de VCC. Então aqui eu tenho 0. Então o S é 0. Tá? E o R é quanto? Aí a gente verifica aqui, ó. Esse valor aqui, ó, é 2/3 de VCC, como está escrito ali ao lado. E esse valor aqui, ó, é quanto? Ó, se o capacitor estiver descarregado, e ele vai estar descarregado inicialmente, esse valor aqui vale 0, né? É isso? Espera aí. Só um minutinho, deixa eu verificar. Tá, a tensão no capacitor vai ser 0. Tá, deixa eu verificar. Tá, digamos que o capacitor começa a descarregar. Então aqui vai ser 0. Tá, então aqui a saída seria, digamos que ela estivesse em 0, né? E aqui ficaria 1, né? Porque ela tem que ser sempre complementar. Tá? Certo. Aí deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Beleza. Na verdade, deixa eu ver. Só um minutinho aqui que eu estou verificando uma coisa aqui. Aqui ficaria 0, né? Por quê? Para que seja 1, essa tensão aqui tem que ser maior que 2/3, né? Então aqui de fato é 0, 0, 0, né? Aí, digamos, eu liguei o circuito, obviamente vai estar em 0 aqui, né? A saída, né? Então, aqui estaria em 1. E daí esse cara aqui está fechado, esse transistor. Isto é, a tensão no capacitor é igual a 0, tá? Beleza. Então o que acontece, ó? Tá 0. A partir do momento que eu boto trigger igual a 0, ó, que é bem exatamente nesse ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Vai acontecer o seguinte: se o trigger está a 0, e esse valor aqui vai para 0. Olha ali onde eu estou riscando. Aí o que vai começar a acontecer? Vai setar esse comparador, na saída do comparador, ó, 1/3 de VCC é maior que 0, então esse aqui vai para 1. Daí o S vai para 1. E o R continua em 0. Então o que eu tenho? Ó? Se S1 e R0, aí aqui na saída, ó, vai para 1 e esse aqui vai para 0. E se vai para 0, ó, eu abro esse transistor. Então esse transistor está aberto. Aí o que acontece? Aí acontece aquilo que eu falei, ele começa a carregar o capacitor aqui, ó. E daí ele começa a carregar de que forma? Olha aqui a forma de onda, ó. Ele começa a carregar lentamente. Aí. E qual é o tempo de carga desse capacitor? Daí teria que fazer aquele circuitinho RC que a gente conhece, tá? O tempo ali, se vocês calcularem, ele vai dar esse tempo, esse período aqui, ó, de carga desse capacitor, ele vai ser igual a próximo de 1,1 vezes a resistência RA vezes o valor da capacitância, tá? Aí você pode regular esse tempo de carga desse capacitor, variando então o valor de RA ou da capacitância, que você vai colocar externamente esse circuito. Aí você consegue regular esse tempo.
Mas veja, não é o tempo para chegar até VCC, é o tempo para chegar até 2/3 de VCC. Então, quando a tensão nesse ponto 6 aqui, ó, for maior que 2/3 de VCC, esse comparador aqui, ó, vai ficar igual a 1. Então o R vai ser igual a 1. E obviamente que a partir do momento que a tensão aqui do trigger começar a aumentar, né, o que vai acontecer? Ó? Que depois tu vai apertar a chave e vai tirar, né, o dedo, né, um pulso, tá? Tu vai apertar e vai tirar. Aí ele, depois do trigger ele vai voltar para VCC. Ou tu pode apertar, ele fez aqui até apertando 2 vezes. O que vai acontecer? Esse trigger aqui ele vai voltar, daí vai ser VCC, né? Daí isso aqui vai para 0, tá? Então veja que aqui eu tenho 1, aqui é 0. Então aqui vai ser também, ó, o reset vai ser 1 e o S vai ser 0. Aí o que vai acontecer? Esse valor aqui vai para 0 e esse aqui volta a ser 1. E quando esse aqui vira 1, essa chave fecha novamente. Isto é, o capacitor descarrega, tá? E daí por isso que, ó, a tensão do capacitor volta a 0 de novo, tá? E daí o pulso termina. Tá? E esse processo, então, veja que é apenas um pulso, tá? Certo? Então, por exemplo, qual é a aplicação disso aqui? Eu quero que toda vez que eu aperte um interruptor, sei lá, toque um sinal de escola, lembra lá que ele fica, sei lá, 1 minuto tocando? Aí você projeta aqui esse capacitor, esse resistor, para que eu tenha um período ali, sei lá, de 1 minuto, tá? Para que ele fique tocando ali 1 minuto. Então você aperta o botão uma vez e ele vai dar um pulso, esse pulso vai acionar um sinal e esse sinal vai ficar tocando ali 1 minuto. Tá? Então é para esse tipo de aplicação. Esse é, por exemplo, um multipulso, multivibrador monoestável. Monoestável porque só tem um pulso. Uma outra função, ou outro circuito que a gente pode montar com esse temporizador 555 é esse que está apresentado aí, chamado multivibrador astável. Ele faz o quê? Ele faz um clock. Tá? Um clock que você pode regular uma forma de onda. Você pode fazer uma forma de onda, por exemplo, retangular, perfeitamente retangular, né? Ou se você quiser, você pode alterar também essa largura de pulso aqui, tá? Você pode, por exemplo, fazer um pulso mais largo e outro mais fino, tá? Você pode regular isso aí. Você pode regular de que forma? Alterando esses componentes que foram colocados externamente. São esses aqui, ó. Veja que agora nós colocamos 3 componentes. O resistor R1, R2 e esse capacitor. O que está dentro da caixinha, como falei para vocês, ele é simplesmente o que já vem com o circuito integrado, tá? Então como é que a gente faria esse novo circuito? É um clock, né? Ele tem um funcionamento bem interessante, tá? Como está apresentado aí para vocês, ó. Vamos lá. Olha só. Eu tenho esses componentes externos, R1, R2 e esse capacitor, tá? Como eu falei inicialmente para vocês, imagine que o capacitor está descarregado, tá? A tensão nele então é 0, tá? A tensão nesse ponto aqui é 0. Seria mais ou menos aqui, né? Tá? E veja, as tensões que eu falei para vocês que eu vou trabalhar, por exemplo, aqui, ó, é 1/3, né? Continua indo 1/3 de VCC nesse ponto. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou botar aqui, esse aqui então é VCC sobre 3, né? E essa aqui é 2/3 de VCC, né? Tá? Então, ó, analisando esses pontos aqui, né? Que é onde ele vai botar o S igual a 1 ou o R igual a 1, né? Os dois nunca serão iguais a 1, né? O R nunca vai ser igual a 1, porque quando eu estou um pouco maior que VC sobre 3, eu faço S igual a 1. E quando eu estou 2/3, atenção, maior que 2/3, nesse ponto 6 aqui eu vou tornar ele igual a 1, mas o outro vai estar menor, tá? Então vamos lá. Vamos verificar como é que funciona isso. Então imagina que esse capacitor está descarregado, a saída aqui é 0, se a saída é 0 aqui vai ser 1. Se aqui é 1, então esse cara está fechado, né? Ó, se ele está fechado, então
o capacitor está descarregado, ó, porque ele vai descarregar aqui, ó, né? Tá, então ele descarrega aqui, ó, tá? Deixando a malha aqui, né? Ele vai se descarregar através do R2, tá? Agora, quando que ele vai carregar? Ele vai carregar quando essa chave abrir, ó. Se essa chave está aberta, o que vai acontecer, ó? Não tem caminho para ele descarregar. Aí o que ele vai acontecer? Ele vai carregar por aqui, ó, através desse resistor R1 e R2, tá? Então veja, ele vai carregar com um circuitinho formado por um resistor R1, R2 e o capacitor. Eu vou até desenhar aqui, ó. Então era como se eu tivesse aqui, ó, o circuito, né? Um VCC e vai ter ali dois resistores em série e o capacitor, tá? Esse é o nosso circuito quando por exemplo, a chave está aberta. E quando a chave está fechada, aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter o resistor R2 em paralelo com o capacitor, né? Ele vai descarregar aqui nesse resistor por um determinado tempo. Então, esse cara aqui, quando a chave está aberta, ela vai carregar com um determinado tempo. E quando a chave está fechada, ela vai descarregar em R2 com um determinado tempo. E esses tempos são esses aqui que eu estou apresentando aqui no gráfico, ó. T1 é o tempo de carga e T2 é o tempo de descarga. Aí o período dessa forma de onda que vai ser formado aí, ó, é qual? É T. É formado por T1 mais T2. Tá? Onde T1 vai depender das resistências R1, R2 e... vou botar aqui R1, R2 e do capacitor. E o T2 vai depender então de R2 e do capacitor, tá? Para descarga. Daí ele fica com essa forma de onda ali que vocês estão vendo aí, ó. Forma de onda aqui, ó, na carga e depois ele descarrega ele, tá? E veja, ó, olha só as tensões, ó. Ele vai carregar a partir de 1/3, né? E quando ele atingir o valor 2/3, aí o que aconteceu, ó? Quando essa tensão aqui, ó, atingir 2/3, ó, acima de 2/3, aí ele vai botar o R igual a 0. Se o R é igual a 0, né? Isso. Aí ele vai fazer o que? Ele vai mandar fechar essa chave. Aí vai fechar, vai descarregar o capacitor. Aí vai descarregar até quanto? Quando chegar em 1/3, um pouquinho abaixo de 1/3, ó, quando esse valor for um pouquinho abaixo de 1/3 de VCC, opa, aí o que vai acontecer? Aí ele vai acionar aqui de novo, ele vai botar um novo, porque daí esse VCC sobre 3 vai ser um pouco maior, vai acionar S, o R vai para 0. Aí quando acionar S, o que vai acontecer? Aí a saída aqui vai para 1, isso aqui vai para 0, isto é, abre essa chave de novo e ele começa a carregar de novo esse capacitor. Isto é, ele começa a carregar de novo. Então veja que esse circuito ele não vai parar, uma vez que tu liga ele fica rodando continuamente, tá? E vai ficar daí com essa forma de ano, com esse pulso aqui, esse clock, contínuo. Contínuo que eu digo vai ficar repetindo até você desligar o circuito, tá? E você daí, obviamente, pode controlar esse período aqui, ó, T1 e T2. Se você quer, por exemplo, uma forma de onda perfeita, você faz T1 e T2 serem iguais. Mas como é que eu posso controlar isso? Se você botar aqui, por exemplo, potenciômetros em R1 e R2, você consegue controlar naturalmente esse período e botar aí o clock que você quiser, tá? Então é uma forma bem prática aí de você, por exemplo, criar um pulso retangular, tá? E ainda um pulso que você pode controlar, tá? Esses pulsos. Tem várias outras aplicações com esse circuitinho, tá? Mas a gente não vai poder ver todos eles aqui. Mas, se você tiver mais interesse, eu posso passar mais conteúdo sobre isso aí, tá? Mas é um material, é um conteúdo bem legal esse aqui, tá? Que eu acho que até para o pessoal da mecânica aí vale a pena dar uma estudada nisso aqui para entender um pouco mais esse circuito e utilizar ele na prática, tá? Tem vários, se vocês botar na internet, temporizador 555, tem muito material sobre isso, tá? Então, quem tiver interesse, saber mais isso aí, é só botar no Google lá. Vocês vão ver muita coisa aí, até no YouTube, né? Bastante coisa sobre esse temporizador, tá? Pessoal, na aula de hoje, seria isso, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês, para quem tiver interesse, né? Os tempos aqui. Escrever as expressões.
Vocês encontram isso aqui facilmente na internet, tá? Mas vamos deixar registrado aqui os tempos, né? Então o T1 vai ser igual a... deixa eu pegar, eu tenho um livro aqui aberto. Só um minutinho. Ó, T1 vai ser igual a R1 mais R2 vezes o valor do capacitor vezes o logaritmo natural de 2. E o T2 ele vai ser igual a, como eu falei para vocês, ele vai ter PT só do R2, tá? E vezes a capacitância, né? Vezes o logaritmo de 2. Para quem tiver interesse em determinar essas equações aqui, dá para determinar também, né? Não é tão difícil, tá? Então, agora sim, eu estou finalizando a minha aula aqui, né? Agradeço a presença de todos. Tem muito mais circuitos do que esse aqui que eu mostrei, tá? Com os flip-flops, mas eu só quis apresentar alguns circuitos que são interessantes. Mas a gente encerra aqui, tá? Então eu peço que vocês continuem a fazer os estudos de vocês aí e os exercícios, tá? Eu vou botar mais exercícios sobre esse tema aqui. Agradeço a presença virtual de todos e até breve.